conhecimento chegando lá no teu trono, ó Pai, como cheiro suave, e que o Senhor possa estar se agradando dos nossos louvores, das nossas adorações, e se agradando também da palavra que vai ser ministrada nesta noite. Usa, Senhor Deus, o teu servo seminarista Giovanni, que ele possa, Senhor Deus, falar iluminado, inspirado pelo teu Santo Espírito. Pai, no abrir e no fechar da boca do Giovanni, que ele possa ser um canal de bênção nesta noite. Usa o teu servo, abençoa sua esposa, irmã Etienne, abençoa o seu filhinho, ó Pai, a sua herança, Pai, que o Senhor, ó Pai, tem dado ao teu servo, irmão Giovanni. Pai, eu creio que vai vir uma criança, Senhor Deus, cheio de sabedoria, uma criança que vai buscar as coisas de cima, uma criança que vai buscar as coisas do alto, uma criança que vai ser um levita, um verdadeiro adorador. Pai, usa o teu servo nesta noite, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos. Os louvores já falaram, pelo menos falou o meu coração. E eu sou muito grato a Deus por mais essa oportunidade de poder falar da palavra do Senhor mais uma vez. Eu convido os irmãos a abrir as Bíblias, livro de Lucas, capítulo 7, verso 41. Verso 41. E a palavra do Senhor diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outros 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. E dize: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Até aí, irmãos, podem sentar. Irmãos, uma palavra muito conhecida, a parábola dos 2 devedores. E hoje eu quero trabalhar com um tema que para o meu pecado, misericórdia, mas para o pecado do meu irmão, condenação. Esse é o tema que eu quero trabalhar nessa noite. E eu quero orar mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor Deus, ó Pai, porque o Senhor já falou, Senhor Deus, ó Pai, em meu coração neste culto, Deus. E eu peço, Senhor Deus, ó Pai, neste momento, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor me esvazie de mim, Deus, ó Pai. Todo o meu eu caia por terra, Deus, ó Pai. Que literalmente, Senhor Deus, ó Pai, eu venha ser boca do Senhor nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, ó Pai. Que nenhuma palavra, Senhor Deus, ó Pai, venha sair da minha boca de mim mesmo, Senhor Deus, ó Pai, mas sim do Senhor, Deus. Essa é a oração que eu te faço, Deus. Amém. Então, irmãos, nós vamos trabalhar com um tema: para o meu pecado, misericórdia, mas para o pecado do meu próximo, condenação. Irmãos, eu acho que não tem algo mais constrangedor do fato de você dever a alguém. Só que hoje nós vivemos numa sociedade que, de todo jeito, a gente deve. Mesmo ainda não venceu, mas é uma dívida que você tem. Hoje todos nós devemos. Só que tem algo
que a gente nunca vai conseguir pagar. É a nossa salvação, irmãos. Isso não há nada que a gente venha fazer, não há dinheiro nesse mundo que venha poder pagar. Mas essa parábola, irmãos, começou porque Jesus ele foi convidado a ir na casa de um fariseu chamado Simão. E a palavra do Senhor no capítulo 7, verso 36, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas e enxugar com os seus cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Começou por aí, irmãos. Naquela época, era costume de quando você era convidado a ir na casa de uma pessoa, você chegava, você era cumprimentado com o ósculo santo, era te oferecido uma bandeja para você lavar os pés e ungia a sua cabeça com óleo. Então essa parábola começou por aí. Nada disso foi oferecido a Jesus. Então, isso não está escrito aqui, irmãos. Mas eu analisando, vendo, se eu sou chamado a ir na casa de alguém e não é cumprido os costumes, quer dizer que eu não estou sendo bem recebido. Concorda comigo? Na minha casa eu não posso falar isso porque lá em casa a gente não convida ninguém, nem para comer, nem para nada. Porque lá em casa a tia não é motorista de fogão. Mas eu estou sempre na casa do meu tio e eu vejo quando ele recebe os convidados. Que eu estou sempre lá, eu como mais na casa dele do que na minha casa. Então, eu sei como tratar um convidado. E aqui, a gente lendo aqui, você vê que Jesus ele não foi bem tratado. Tudo indica que ele foi chamado lá porque tudo se escutava falar de Jesus naquela época. E ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele era um religioso. Ele queria saber o que estava acontecendo, quem era realmente esse Jesus. Mas ele não deu o devido a importância. Ele realmente, para falar a verdade, ele não sabia quem ele estava chamando para dentro da casa dele. E aí, a palavra no verso 39, ela vai dizer assim: quando isso viu o fariseu, o que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual mulher lhe tocou, pois é uma pecadora. Daí, irmãos, que vem o tema da mensagem. Para o meu pecado, misericórdia. Mas para o pecado do meu irmão, é condenação, irmãos. Irmãos, a gente tem um defeito muito sério. Eu falo porque nós, a gente julga demais. Às vezes a gente não cometeu o pecado que o irmão cometeu. Mas quando a gente olha o pecado do irmão, por a gente não ter cometido o mesmo pecado que ele, a gente se sente superior. A gente às vezes quer apontar. E isso tem acontecido demais no nosso meio. Então isso tem acontecido demais no nosso meio. Esse ar de superioridade, e isso tem tirado muitas pessoas da presença de Deus.
Muitas pessoas. Não sei se todos aqui já viram o filme A Cabana. Chega uma parte do filme que o homem que estava revoltado, ele é posto como juiz. Fala, não, hoje você vai ser juiz. Assim também aconteceu com o Davi. Vocês lembram da passagem de Davi? Quando ele tinha mandado matar Urias na guerra, que o profeta Natan chega para ele e conta uma historinha, que um servo tinha uma ovelhinha, o que tinha 1000 mandou matar a ovelhinha do outro. Aí ele falou que aquilo era para condenação. Ele falou assim, pois bem, isso daí é o que você fez, Davi. Assim teria que ser com a gente. Quando a gente começa a julgar muito, teria que ser dado o cargo de juiz para nós, mas para julgar os nossos pecados, para saber se a gente julgaria da mesma forma que a gente julga do nosso irmão. Porque, irmãos, a gente julgar quem a gente não tem uma proximidade é fácil demais, irmãos. É fácil demais. Mas quando é a nossa carne, quando é um ente querido nosso, irmãos, há uma dificuldade muito grande. Eu ainda não tenho filho, irmãos. Tá no forninho. Mas eu sou tido como um tio um pouco carrasco. Já me falaram, quero ver quando o seu nascer se você vai agir da mesma forma. Eu falei, espero eu que sim. Mas se não for, vou pagar com a minha língua. Mas é assim mesmo, irmãos. É muito fácil a gente falar e apontar e querer uma decisão. A gente é mestre para decidir a vida dos outros. A gente tem solução para tudo, para tudo. Para casamento, para vida financeira, de tudo. Mas para nós a gente não tem, irmãos. Para nós a gente quer colocar desculpa. Não, irmãos, o meu é assim, é assado. Não, irmãos, é da mesma maneira. É da mesma maneira, irmãos. Não tem isso. Só que quando a gente não está na pele, a gente não está sentindo, é fácil. Mas a gente aponta, a gente não sabe o que o irmão chegou. Porque na parábola aqui, irmãos, só fala que existia o credor e os devedores. Mas não fala como que os devedores chegaram ao ponto de fazer uma dívida que não tivesse como pagar. Em outras traduções, vai falar de denário. Denário era uma moeda romana. Um denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador. Então, irmãos, se a gente pegar, um devia 50 e um devia 500, teria como pagar. Se a gente analisar, teria como pagar sim. Era um trabalhar 50 dias e o outro trabalhar 500. Certo? Mas como que ficaria a família deles? Já pensou? Agora vamos colocar no lugar dos devedores. Já pensou o que a gente recebe num mês, no outro mês a gente chegar para receber e falar, não, você não tem, você está devendo. Como é que a gente vai levar o sustento para dentro de casa? Como é que a gente vai arcar com as nossas despesas? Quando eu estava lendo isso hoje, aí fui conversar com a Etienne. Eu falei, estou lendo um negócio ali que está me encabulando. Ela falou assim, então dá uma refrescada na mente para você. E isso daqui eu estou pensando nisso direto. Eu falei, por isso que chegou ao ponto que falou assim, ele não tem como pagar. Por quê? Ele teria que trabalhar, mas ele não teria dinheiro para sustentar a família. Só que isso daqui não é um caso comum de se ver. Esse credor era uma espécie de agiota. A gente sabendo quem empresta dinheiro, vai perdoar uma dívida? Quem que perdoaria uma dívida hoje, irmãos? Na crise que a gente está, quem que perdoaria uma dívida hoje? E por isso que foi perguntado, quem ele ama mais? Quem deveria amar mais o credor? Quem tinha menos dinheiro ou quem tinha mais dinheiro, irmãos? Simão respondeu, com certeza,
quem devia mais. Realmente, se a gente parar para analisar, é quem devia mais. Mas se você for colocar na ponta do lápis, não importa o quanto você deve, e sim como você retribui aquilo que lhe foi perdoado. Já pensou se Deus hoje virasse para nós e falasse assim: vem cá, vamos acertar nossas contas? Seus pecadinhos aqui, nós vamos começar a acertar agora. O que seria da gente? O que seria da gente? Jesus hoje descesse na terra, fala assim: pastor Silvio, senta aqui. Hoje a gente vai começar a acertar a nossa conta. O que seria de nós? Isso me chamou muita atenção. É uma simples parábola. Mas é algo, se a gente parar para raciocinar e dar o devido valor, a gente vai ver que é algo muito grande. Que a gente tem sido um credor todos os dias, mas para com os outros. E quando chega a hora que a gente está devendo alguma coisa, a gente quer misericórdia. E prosseguindo, irmãos, no versículo 44, diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde quando entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os meus pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Isso literalmente, para mim, foi a maior bufetada que Jesus deu em uma pessoa sem tirar a mão do lugar. E isso daqui vai nos ensinar que quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus, de início a gente começa muito bem, empolgadinho. Eu acho que não existe nada melhor do que um novo convertido, irmãos. Tudo tá bom. Tudo. Você falar com um novo convertido, ó, sobe um monte, ele vai subir. Desce, ele vai descer. Tem culto segunda, ele vai no culto. Nada melhor do que um novo convertido. Aí vai passando o tempo, aí vai vendo, vai se esfriando, você passa a não saber quem você chamou para dentro de você, que é o Espírito Santo. Aí você passa a viver de qualquer forma. Aí as coisas já não têm mais importância. O devido valor que você dava de até mesmo corrigir as suas palavras já não tem mais. Você já trata o Espírito Santo de qualquer jeito. Você passa até a fazer assim: ó, Espírito Santo, você fica aqui que eu vou ali resolver uma parada. Você não pode ir comigo não, tá? É dessa forma. A gente passa a não saber mais quem a gente chamou. Mas na hora que o bicho pega, irmãos, a gente volta correndo. Fala: Senhor, me perdoa. Aí a gente quer misericórdia pelo nosso pecado. Mas para o pecado do nosso irmão, a gente está ali, ó, acesinho. Não, aquele dali não merece, não. Aquele dali tem que ser condenado à morte. Eu e o Dico, a gente estava conversando esses dias sobre isso. A respeito que o nosso, a gente fala,
foi só um negocinho. Mas o do irmão fala, nosso Deus, ele fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Às vezes é a mesma coisa que você fez. Só pelo fato de não ser o mesmo pecado, você tem um ar de superioridade. Você falta pouco subir no monte e falar assim, ó, tá vendo? A gente está em patamar diferente. É dessa forma. Se a gente parar para analisar, a gente faz isso. Se a gente parar para fazer uma autorreflexão, a gente vai ver que todos nós nem precisaria de fazer uma faculdade de Direito, porque a gente já teria cadeira de juiz garantida, poder julgar a vida dos outros. Mas aí, para a gente, quando a gente fosse julgado, a gente ia querer um promotor, querer advogado, encher de advogado para nos defender. E Jesus, para mim, ele é o cara mais fantástico do mundo. Ele sabe ser irônico. Ele sabe, no momento, ele sabe ser vaselina, ele sabe sair daquilo dali. É o cara mais fantástico do mundo. Mais fantástico. Porque ele tem a sabedoria, irmãos, coisa que a gente não tem. Lá no capítulo 3 de Romanos, vai falar que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí no verso 24 vai falar assim, sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. 24. Sendo justificados gratuitamente, irmãos. Cadê ali o preço, irmãos? Cadê o preço? O negócio que a gente quer colocar preço onde não tem. O fardo é muito leve, irmãos. A gente que tem pesado o fardo. A palavra de Deus vai dizer que o fardo de Jesus é leve. Ele fala, vinde a mim, todo que está cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. E a gente, pelo contrário, quem já viu alguém descarregando um saco de cimento? Uma carreta de cimento? Já viu? Na hora que você vem cá, calma aí que eu vou colocar mais um. É assim que a gente faz, irmãos. A gente quer sempre colocar um peso a mais para o outro carregar. Sempre. E Deus não dá nada que você não possa suportar, irmãos. Nada. Mas só que a gente tem invertido muitas coisas. A palavra de Deus vai falar que Deus não dá nada que você não possa suportar. Ele não vai te dar. Mas a gente quer pegar aquilo que a gente não aguenta. E tem dado ruim, irmãos. Tem dado ruim a gente pegar aquilo que não é para pegar. Às vezes a gente não aguenta pegar 10 quilos. A gente quer pegar 50. É complicado, irmãos. Complicado. A gente tem invertido muitas coisas. Tem hora que é falado que Deus falou, sendo que Deus não está falando nada, Deus está quietinho. Felizmente, a gente tem colocado palavras, tem colocado na conta de Deus aquilo que não é de Deus. Atitudes e decisões nossas, terrenas e humanas, sem consulta a Deus, a gente tem falado que é Deus. E quando chega a conta, essa conta a gente vai ter que pagar. Porque a gente está fazendo coisa que não é para fazer. Mas irmãos,
Quero deixar essa reflexão nessa noite para você. Misericórdia, Deus tem para todos. E Deus, Ele nunca vai rejeitar a aproximação de um pecador arrependido, irmãos. Jesus está sempre disponível para um pecador arrependido. Está sempre disponível. E que dessa mensagem aqui, irmãos, dessa parábola, eu tiro para as nossas vidas hoje, a gente saber amar. A gente não sabe amar, irmãos. Eu falo com a minha esposa, a gente fala de um amor que a gente não sabe o que é. A gente não sabe. Há um único que pode fazer isso com a gente. Esse amor verdadeiro é Deus. É Deus. E eu te convido, irmãos, a querer buscar esse amor verdadeiro, irmãos, a querer conhecer, estar disponível para conhecer esse amor verdadeiro, irmãos. E só depende da gente para isso. Mais ninguém. Essa é a reflexão que eu quero deixar para os irmãos nessa noite.